Galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui. Ano novo, novo MM Entrevista na área. Hoje eu vou conversar com Regina Bittar. Você talvez não conheça o nome dela, mas você certamente já ouviu a voz dela, que foi a base para a primeira versão em português da Siri aqui no Brasil. Vamos bater um papo aqui com ela, que certamente tem muitas histórias bacanas pra gente conhecer. Regina, antes de mais nada, queria dar esse espaço aqui para você se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre o seu trabalho. A primeira coisa que eu imagino é que você seja uma dubladora ou locutora. Procede mesmo, Regina? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Regina Bittar, eu não sei se você fez na introdução. Fiz sim, rapidamente. Eu sou locutora radialista, é a minha formação. E a dublagem, que todo mundo confunde um pouco locução com dublagem. Uhum. A dublagem é um segmento que pode ser feito pelo locutor, mas ele tem que ter o DRT, que é um registro na Delegacia Regional de Trabalho, de ator. A formação principal do dublador é a área de artes cênicas, tá? Apesar de que, para ser dublador, você tem que ter as duas técnicas. Não adianta você ser ator e achar que vai chegar no microfone e mandar ver, porque não manda. Você basicamente é diferente. reinterpreta, né, o artista original que você está dublando, usando a sua voz, né? E para usar a voz dentro de um estúdio microfone, você tem que ter um conhecimento um pouco de como funciona o microfone com você, né? É diferente da câmera, é diferente do palco, cada mídia, cada veículo tem uma linguagem diferente, tanto para o ator como para o locutor. Uhum. Então, o locutor também. O que faz o locutor se ele não trabalha em rádio, né? Porque é muito aquilo. Ah, você é locutora, que rádio você trabalha? Eu não trabalho em rádio. E aí o locutor, ele tem outros segmentos que ele pode atuar, como locução de vídeo corporativos, vídeos institucionais, publicidade, tecnologia. Na tecnologia você tem apps, você tem, além de aplicativos, você tem sistemas, URAs, telefonia. É um universo da voz, né? Uhum. A gente, hoje, eu acho que a gente pode dizer que a gente transita por vários universos, né? Da imagem, do som, do metaverso. É verdade. Então, a gente está bem com o pezinho no metaverso. Bom, eu entendo que sua voz tenha sido usada como base para a primeira geração da Siri em português, mas não foi só dela, né? Foi do Google Tradutor também, é isso, Regina? Foi uma coisa muito louca que aconteceu no Brasil, né? São duas marcas, duas grandes potências que têm sistemas completamente diferentes, né? Exato. E eu me lembro do Guga Chakra, quando eu fui na Globo, lá na Globo News, ele falou assim, você vai ser a voz da Siri? Porque aqui no Brasil o Google Tradutor veio primeiro com a novidade de um sistema de TTS. Era o Google Tradutor, você digitava e a voz falava. Uhum. E era a voz que eu tinha feito, né? Entendi. Que eu tinha gravado. E aí eu saí do Google Tradutor e apareci na Siri. E aí, não foi, a coisa não foi mais simultâneo, absurda. então? Sim. Ah, tá. Isso porque eu gravei para uma, não sei se era uma startup, eu acredito que sim, porque naquela época, 13 anos, vai fazer 13 anos. Uau. Que eu gravei o meu sistema. Eu já regravei ele, ano passado. Naquela época, existiam poucas vozes, cardápios de vozes, não existia. Foi uma grande liderança da empresa que eu trabalho, uma grande, enfim, um bandeirante na área de TTS, essa empresa internacional. E aí ela forneceu para as grandes. Entendi. As grandes queriam um sistema delas, né? Porque é um software. Então elas queriam um exclusivo. E eu já era dessa empresa. Então por isso essa troca-troca. Então na prática você nunca foi contratada, não teve uma ligação direta nem com a Apple, nem com o Google? Não. Isso é a empresa que eu trabalho até hoje. Ah, tá. Que tem os contratos. Hoje em dia ela tem sistemas de carro, que é o CarPlay e tudo mais. Então ela tem a licença da minha voz, né? Entendi. E como que se dá isso, Regina? Eu sei que você provavelmente não pode falar tudo, não se preocupe. Mas como que é basear uma voz, um assistente virtual numa voz? Você obviamente não gravou todas as frases que ela fala, mas você deve ter gravado uma base enorme, né? Para ela aprender a sua voz e conseguir criar novos fonemas com base nela. É mais ou menos por aí? Sim, são horas e horas de gravação. Atualmente a tecnologia está
tão avançada que você pode ter um sistema de TTS básico, eu não sei muito bem, porque aí já entra na parte de programação Certo, mesmo, certo. com poucas horas, vai, com 60 horas, 40 horas, eu já Isso é ouvi até pouco? de 20, 30, eu não sei o resultado final disso, mas os grandes TTS, eles vão para 150, 200 horas, porque você tem a base do sistema, mas você tem que alimentar aquela máquina para ela aprender e também frases mais comuns para ficar mais fluida, mais fluida, mais gente, em Sim, vez de ser tão sim. máquina, são gravadas frases, que são URAs, né, unidades de resposta audível. Uhum. Então, é um mix de vários tipos de gravação que a gente faz para ter um Inclusive, resultado hoje em final dia, você bom. falou que regravou no ano passado. Então, ainda hoje em dia, eles utilizam vozes humanas para criar novas vozes, né? Na minha cabeça, eu achava que eles já tinham passado disso e já conseguiam criar, hoje em dia, fonemas completamente do zero. Ainda não. Ainda o processo ainda é bem parecido com o que aconteceu há 13 anos atrás. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que eu já falei em mídia. Graças a Deus existem empresas dignas, como a Google, como a Siri, como a empresa que eu trabalho, que procuram profissionais e fazem um bom produto. Existem outras também. Mas existe uma coisa que está acontecendo no mercado que é terrível, que é captar a voz humana através das mídias sociais, oferecendo algum tipo de serviço. Existem até pessoas agindo totalmente fora de ética, pessoas não, empresas agindo fora de ética, colocando castings, né, que são testes no Certo. mercado, em plataformas internacionais, e os brasileiros estão lá. E aí, quando você envia a demo, aquele trechinho gravado, vários trechinhos gravados, você não lê nas linhas miúdas que aquela voz vai pertencer à empresa. Você nem sabe se rolou ou não aquele trabalho e eles estão captando as suas vozes, a Uhum. sua voz. Existe outra agora que surgiu, um aplicativo maravilhoso de resultado, que ele trata a voz, tira a ambiência, nas nuvens. Então você sobe a sua voz das nuvens, você sobe um texto, você gravou no meio da rua, Sim. ou numa área com uma ambiência muito grande. Você sobe lá a sua voz, ele te devolve tratadinho, ó, lindo de morrer, você não precisa de software, você não precisa de microfone, não precisa de nada. E é de graça. É. Você não vai querer? Vai. Só que aí, quando você dá o cliquezinho lá, você está cedendo a sua voz. E aí sim, daqui a alguns anos a gente vai ter, ou se é que a gente já não tem, vozes sem dono. São vozes que foram captadas de seres humanos, Certo. mas que aí já viram um mix de timbres, de vozes humanas que você já não consegue mais identificar e você pode criar novas vozes, né? A Entendo. gente já está chegando lá, se é que já não chegou, mas isso já está acontecendo há um tempo e agora ficou assim descarado. Eu chamo de pirataria da voz, É, né? tá bem colocado, sem dúvida. É a Deep Internet, né? Mais ou menos a Deep Voice. Ô, Regina, como que É uma era pra você usar essas assistentes com a sua própria voz? Era esquisito ou foi natural pra você? A primeira vez foi, né, um super impacto, tal, aquela coisa, eu digitei e fiquei, sou eu! Aí eu escrevia meu nome, escrevia coisa e falava, nossa, que louco, tu imagine isso há um tempão atrás, né? Então, realmente, mas depois você vai se acostumando e já não tem mais esse impacto tão grande. Eu faço trabalhos que eu mudo muito o tom da voz, né? Então tem trabalhos que eu ouço e falo assim, ai, não sou eu. Eu queria Porque não sou eu que como você. estou falando com você, né? Eu queria até que você confirmasse aqui, Regina. A gente tem um podcast semanal, o Mac Magazine no Ar, já há mais de 10 anos. E logo no comecinho dele a gente criou uma vinheta que é utilizada até hoje. E no final a gente captou pelo sistema de TTS do Mac. Para quem não sabe, deixa eu só explicar aqui pro pessoal, TTS é Text to Speech, né? Que é texto que se transforma em fala. E a gente usou o TTS do Mac para falar, você está ouvindo o Mac Magazine no ar. E eu acho que naquela época ainda era baseado na sua voz. Eu vou reproduzir aqui, a gente confirma se Ainda é. é. Deixa eu colocar aqui, aí você me diz se é mesmo. Ó.
agora. Você está ouvindo o Mac Magazine no ar. Sou euzinha falando. Então você está nos acompanhando já há mais de uma década, Regina, no nosso podcast semanal. Muito bacana. Está aqui a voz de mais uma década do Mac Magazine no ar. Que bom, que coisa esquisita. Minha cabeça está explodindo aqui agora. Muito bom. Mas e nas versões atuais da Siri, do Google Assistente, você ainda vê algum resquício, alguma coisa assim da sua voz ou a coisa já mudou completamente? Não, ainda tem, o software ainda é usado e assim, aí eu já acho que vocês vão ter que descobrir. É muito curioso. Você pode falar, eu fico só ouvindo e falando, aham, é a minha, aham, é a minha. Você vai ter que descobrir, tá, gente? É uma charada. É incrível como eles têm evoluído. Eu acho que o grande desafio dessas assistentes atuais é passar a sensação de que você não está falando com uma assistente virtual, né? Eles colocam algumas pausas, algumas respirações artificiais nelas, justamente para tentar tornar a coisa mais natural, mais humana, né? Exato, e já dentro de um evento que tem South by Southwest, já ouviu falar? Em Austin, né? No Texas. É isso, eles começaram a discutir já há alguns anos atrás, quando surgiu o TTS, que tinha que ser mais humano. Aí no ano seguinte teve gente que falou, não, eu quero saber que eu estou falando com uma máquina. Aí gente falando, eu não gosto de saber que é uma máquina e ela fingindo que é ser humano. E não é ser humano, é uma voz humana, mas é a máquina e blá, blá, blá. Então existe diferenças, né? Tem pessoas que preferem estar falando com uma voz que parece mais humana e tem pessoas que preferem saber que é sistema e ponto. Essa medida, ela é muito tênue. Se você exagerar, e aí, bro, como é que tá? Tudo bem? Vira à direita aí, que é o seguinte, é legal no primeiro momento, é divertido, mas cansa. Concordo. Quando você usa como ferramenta mesmo, é uma coisa mais não tão, sabe, tão pessoal, tão humana. Entendi. Porque, na verdade, a gente cansa, né, de todo mundo, até da gente mesmo. Já aconteceu alguma vez, Regina, de numa situação cotidiana da vida, você fala... Eu sei que o trabalho de locutores, de dubladores, tem essa questão de vocês conseguem, inclusive, usar múltiplas vozes, com entonações diferentes, com emoções diferentes, mas você falando como Regina Bittar, no dia a dia, sei lá, no supermercado, no médico, alguém já identificou e te perguntou, você é a voz da Siri ou do Google? Conseguiram já captar naturalmente, assim, no dia a dia? Já. E, assim, teve uma que me impressionou muito, porque foi na época da pandemia, e olha, faz muito tempo. No início, era fácil das pessoas. Uma vez eu estava na rua, dei passagem para uma pessoa, o cara falou, valeu, hein, Google? Foi mesmo? Mas aí ele viu minha imagem. Ah, tá. Então, porque começou a sair em vários programas e tal, então, beleza. Aí você não sabe muito bem se é uma memória auditiva ou se é porque a pessoa me viu. E até hoje tem pessoas que me olham e falam assim, eu te conheço, e não sabe de onde e tal. E eu não sei se é memória visual auditiva, mas teve um caso recentemente, porque já faz tempo, né? Agora tem várias vozes, então eu não esperava isso. Eu estava de máscara no aeroporto, de máscara, fone, e aí já saí falando do avião, e um cara veio atrás de mim, bateu no meu ombro e falou assim, você é a Regina Bittar? De óculos escuro, máscara. Eu falei, sou. Ele falou, eu reconheci pela sua voz. Olha só. Fiquei, é céu, né? Para locutor isso é céu. Muito bom, esse daí é bem atento mesmo, mas é uma voz realmente... Eu falei, nossa, como é que você conseguiu? Eu tô com máscara, se fosse imagem, eu tô de óculos. Não dá para ver, né? Saindo do avião, né? Não é possível. Mas é como eu falei agora há pouco, quando a gente... arrumar o cabelo. Eu tô conversando com você aqui, mas tá meio esquisito, sabe? Porque a sua voz natural é muito, muito de acordo com o que a gente estava acostumado a ouvir da Siri. Então, eu acho que a pessoa que tem costume mesmo de usar as assistentes, só de ouvir você falar um pouquinho, eu acho que deve conseguir captar. Daí a minha dúvida. Quem usa a Alexa agora, hoje em dia, se encontrar com ela na rua, vai bater e vai falar, opa, te conheço. Às vezes a pessoa fica assim, te conheço, mas ela não sabe identificar. De onde, né? Porque é voz, é voz. Então ela sabe, tipo, quem é, né? Regina, fantástico, viu? Seu trabalho, parabéns.
Foi realmente uma experiência muito única ter conversado com você aqui. Para o pessoal ver a voz que ouvem tanto, né? Obrigado pela sua disponibilidade, obrigado ao Alan Jabor aqui por fazer essa ponte aqui, amigo da Regina e patrão do Mac Magazine também, fez essa ponte aqui muito bacana com a gente. Se você pudesse se despedir do pessoal aqui em estilo Siri, eu agradeço demais, Regina. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo? Então dá joinha, dá like e compartilha. Muito bom, muito bom. Obrigado mesmo, Regina. Imagine. Grande beijo para você, foi um prazer falar com você, foi muito bom estar aqui. E é isso aí, eu curto bastante esse trabalho. Eu acho que foi uma mudança de era, que representa, né, uma mudança de comportamento e de era. O que aconteceu com a vinda dos smartphones, especialmente da Apple, né, o iPhone, é realmente uma mudança completamente do nosso estilo de vida. E eu acho que fazer parte disso foi um grande presente da vida. Muito bom mesmo. Pessoal, essa então foi Regina Bittar, que papo gostoso, que história legal. Claro que ela não pode dar todos esses detalhezinhos ali de como que a coisa funciona. Contratualmente é complicado, mas só de ouvir a voz dela e ver a pessoa já explode minha mente aqui e acho que é de vocês também. Aliás, tô usando a camisa da Siri aqui, que você pode comprar lá em serafine.com.br/Mac Magazine, é uma das camisas da nossa coleção aqui. Usei, claro, em homenagem aqui à Regina. Obrigado pela audiência, deixa o joinha se curtiu o vídeo e nos vemos em breve com muito mais. Tchau, tchau.